Então, boa tarde, pessoal. Estamos só com 4 alunos aí na sala, né? Mas já passou do horário que nós combinamos, né? 1h31. Então, nós vamos começando a aula assim mesmo, certo? Como a aula está sendo gravada, eu vou começar então me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, a aula passada foi uma aula assíncrona, certo? Vocês não precisaram entregar relatório. Então, essa é o experimento 6. Então, eu vou começar a aula compartilhando aí a minha tela para a gente dar uma olhadinha no Moodle. Então, compartilhando a tela. Tudo certo aí com áudio e com vídeo, pessoal? Joia, beleza. Então, aqui na nossa disciplina do Moodle, né? Laboratório de Conversão de Energia 2, nós estamos na aba aqui da experiência 6. Certo? Então, como de costume, tem o link aí para acessar a aula, né, que vocês devem ter utilizado. Os slides, tanto em PowerPoint como em PDF. O roteiro da aula presencial. E aqui as medições que nós teríamos obtido em laboratório. Professor, Oi. eu até te cortei, desculpa, Tranquilo. mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, para o experimento 5, o senhor não lançou uma edição e não liberou a entrega. Não vai ter relatório? Não, não vai ser necessário. Ah, beleza, obrigado. Não tinha cálculo para realizar ali, então eu não fiquei, eu não soube exatamente o que pedir para vocês, então eu vou abrir uma exceção aí. Mas a partir de hoje a gente volta aí com os relatórios, certo? Beleza, valeu, professor. Tranquilo, sem problema. Qualquer momento que quiser perguntar alguma coisa, pode interromper, não tem problema. Então, voltando aqui no Moodle, né? O roteiro, as medições aqui do experimento 6 e o link aqui, então, para vocês enviarem um relatório. Vamos continuar aí com grupos de até 3 alunos e uma semana aí para fazer o relatório, né? Mais um dia de tolerância para caso tenha algum problema com a internet, né? Depois eu vou inserir aqui logo embaixo o vídeo dessa aula, certo? Depois que eu processar o vídeo. E aqui embaixo tem os vídeos de semestres anteriores, certo? Então, dos 2 semestres anteriores, nós temos os vídeos aí da aula síncrona que foi feita. Quem tiver curiosidade, então, também tem acesso aí à aula dos anos anteriores. Bom, então, vamos começar aí com a nossa aula em si do experimento 6. Nós vamos continuar estudando aí a máquina de corrente alternada, certo? E nesse experimento nós vamos discutir a máquina operando com 2 ou 4 polos. Revisando né, que o nosso estator é trifásico. Podendo o rotor ser gaiola de esquilo ou ser um rotor bobinado. Para que eu possa alterar o número de polos da minha máquina, o número de polos do estator tem que ser igual ao número de polos do rotor. Como o nosso rotor é um rotor de 2 polos e eu não tenho acesso à configuração da bobinagem aqui do rotor, o rotor bobinado só pode operar com 2 polos. O rotor gaiola de esquila, ele pode se adaptar a essa mudança de 2 para 4 polos. Uma vez que ele não tem um número de fases aqui fixo, certo? Então, no caso específico do nosso estator, como cada fase é composta por 2 bobinas sobre o mesmo eixo magnético e que estão opostas a 180 graus, então eu tenho isso para a fase U, eu replico isso para a fase V e também para a fase W. Certo? Então, cada uma das fases é composta por 2 bobinas sobre o mesmo eixo magnético e elas estão opostas a 180 graus.
Essa construção desse estator, ele nos permite ligar essa máquina numa configuração de 2 ou de 4 polos, certo? Em geral, a máquina já é construída para operar com um dado número de polos, certo? Essa máquina, por ser uma máquina didática de laboratório, ela possibilita essa alteração. Então vamos ver como que essa máquina ela opera com 2 polos. Bom, primeiro vamos ver como que fica a distribuição do fluxo na máquina, certo? Então, se eu injeto, eu vou supor aqui que se eu injeto uma corrente positiva na minha bobina U, e eu também injeto uma corrente entrando pelo terminal U5, que é o terminal positivo, ambas as correntes vão gerar um fluxo na mesma direção. Então, essa bobina de cima está gerando um fluxo para cima e a bobina que está oposta também está gerando um fluxo para cima. Na próxima fase, se eu injetar corrente positiva, vai acontecer o mesmo. Então, a corrente está entrando pelo V1 e na segunda bobina ela está entrando. Eu vou ter que conferir isso aqui. Se ela tem que entrar pelo V5, eu acredito que na verdade ela teria que entrar pelo V6, tá? Mas nesse caso da máquina operando com 2 polos, as duas bobinas geram fluxo no mesmo sentido e para a corrente positiva, esse fluxo está adiantado em relação à bobina 1 de 120 graus. E o mesmo para a próxima bobina, certo? Se eu injetar uma corrente positiva, eu vou ter um fluxo que vai estar para as duas bobinas na mesma direção. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui qual que é o sentido positivo do fluxo das duas bobinas quando eu coloco corrente também positiva. Se eu colocar uma corrente negativa, esse fluxo se inverte. Bom, vamos ver então, uma vez que eu defini aí o sentido positivo do fluxo para correntes positivas, vamos alimentar esse motor com correntes trifásicas e equilibradas, ou seja, as 3 correntes defasadas no tempo de 120 graus e com a mesma amplitude. Então, sistema trifásico equilibrado. Vamos começar no tempo zero, certo? Então, aqui no tempo zero, eu arbitrei que a corrente na fase U está no seu máximo positivo, ou seja, se ambas estão gerando um fluxo para cima. Na fase vermelha, que é a V, e verde, que é a W, a corrente é negativa. Então, os seus fluxos vão estar no sentido negativo. Lembrem que eu disse que para a fase vermelha, para a fase V, esse fluxo positivo estaria para esse lado de cá, certo? Para o lado direito. E para a fase W, para o lado esquerdo. Como as suas correntes são negativas e não positivas, o fluxo se inverte em ambas essas duas fases. Quando eu fizer aí o somatório desses 3 fluxos, eu vou ter uma resultante que vai apontar aqui para cima, exatamente na vertical, certo? Porque a componente horizontal desses 2 fluxos vão se anular e a componente vertical desses 2 fluxos vão se somar. Certo? Bom, lembrando que apesar de eu estar usando um vetor para representar aí o polo norte, né? O fluxo ao longo do entreferro ele tem uma distribuição senoidal, certo? Então aqui ele é mais concentrado, vai caindo numa razão senoidal, perpendicular a esse vetor ele vai ser nulo e depois ele vai inverter o seu sentido. Então notem que nessa configuração o meu motor tem um norte e um sul, por isso esse é um motor de 2 polos. Bom, avançando no tempo com a corrente, antes de avançar no tempo com a corrente, né? Então, conforme eu disse, aqui nós temos o fluxo,
certo? Então notem que eu estou arbitrando que o centro magnético da fase U é o meu zero. Então aqui eu tenho o meu fluxo no máximo. Ele vai caindo senoidalmente. Em zero, em 90 graus, o fluxo é nulo. Quando eu passo para um ângulo maior que 90 graus, ele inverte e fica negativo. E atinge aqui o seu mínimo, né, negativo exatamente em 180 graus. Essa escala aqui ela está em radianos, certo? Então, 3 alguma coisa é 180 graus. Depois ela começa a aumentar de novo. De novo aqui em quadratura 270 graus ele é nulo. Até que ele atinge de novo o máximo aqui quando eu termino uma volta completa. Então, apesar de eu estar representando o fluxo aqui por um vetor, ele é distribuído, certo? O vetor representa o pico aí do meu seno ou cosseno. Bom, vamos então avançar no tempo 60 graus. Então, em 60 graus, a amplitude da corrente na fase U diminuiu pela metade. E a corrente na fase V, ela inverteu de sentido. Ela estava em menos 0,5, foi para mais 0,5. Então, ela estava apontando para o lado esquerdo, ela está apontando para o outro lado agora, para o lado positivo da sua fase. A corrente na fase W, ela continua negativa e aumentou a amplitude. Então, esse vetor era pequeno, ele ficou mais negativo ainda, aumentou o seu módulo. De novo, quando eu somar essas 3 correntes, ou esses 3 fluxos, a resultante agora aponta aqui em W, com sentido para a direita. Então, notem que as minhas correntes, no tempo, elas avançaram 60 graus, e o meu vetor de fluxo no espaço também avançou 60 graus. Conforme então a gente avança aí, então, de novo, né, norte e sul, meu norte e sul se movimentou 60 graus. Se nós avançarmos aí mais 60 graus, agora 120 graus, agora é a fase V que está no máximo positivo. Então, fase V, máximo positivo. Fases U e W estão em 0,5 negativo. Então, ambas estão apontando no sentido oposto dos seus eixos magnéticos, certo? E com amplitude menor. Quando eu somar esses 3 vetores, a minha resultante agora avançou também 120 graus. Vamos avançando aí, então, mais 60 graus, agora 180. Agora, então, a minha fase U, ela está no seu mínimo negativo, ou seja, amplitude 1 com sinal negativo. Então, se o positivo nessa fase apontava para cima, como a corrente é negativa, ela vai apontar para baixo. As outras duas fases, V e W, estão positivas em 0,5. Então, tanto a fase V quanto a fase W estão apontando no seu sentido positivo da corrente, só que com uma amplitude menor, porque a corrente está pela metade. De novo, quando eu somar esses 3 vetores, agora eles apontam para baixo. Então, notem que até agora, no tempo se transcorreu 180 graus, e no espaço o meu fluxo também girou 180 graus. Se nós formos avançando aí, dando esse espaço de 60 em 60, nós vamos notando que esse fluxo continua avançando no espaço de 60 graus. Por que eu estou avançando de 60 em 60, né? Porque são posições onde o nosso fluxo, a nossa corrente, tem um valor mais redondo, certo? Mas eu poderia ter feito isso com qualquer ângulo, por exemplo, 30 graus. Vocês iam ver que a resultante desse fluxo ia ficar aqui em 30 graus. Certo? Então, motor com 2 polos, a frequência elétrica é igual à frequência mecânica. Então, enquanto no tempo passou-se um ciclo elétrico,
o meu motor girou uma volta mecânica. Pelo menos o meu fluxo girou uma volta mecânica. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, nós aplicamos aí no nosso motor. Primeiro, o motor foi bobinado e a polaridade das suas bobinas foram construídas de tal forma que as bobinas que estão sobre o mesmo eixo magnético geram fluxo para o mesmo sentido. Os dois fluxos se somam, certo? É um motor trifásico e eu alimentei com correntes trifásicas equilibradas. Então, motor 2 polos, frequência elétrica de alimentação é a mesma frequência mecânica do meu fluxo na máquina. Certo? Isso serve tanto para a máquina síncrona como para a máquina assíncrona, a máquina de indução. Certo? Servem para as duas máquinas, porque nós estamos olhando só para o estator. Bom, vamos continuando. Vamos ver como que nós construímos uma máquina com 4 polos. Então, como essas bobinas que estão no mesmo eixo magnético, se em vez de colocar uma corrente entrando pelo terminal positivo da bobina, da segunda bobina, eu inverter essa bobina, ou seja, quando eu colocar corrente positiva na bobina, na segunda bobina, a corrente vai entrar pelo terminal negativo. Com isso, uma bobina gera um fluxo para cima, então a bobina com terminais 1 e 2 gera um fluxo para cima, e a bobina no terminal 5 e 6 vai gerar um fluxo para baixo. Então, quando eu tiver correntes positivas, ambas vão gerar fluxos saindo do rotor. Para as demais fases, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós sempre vamos inverter o fluxo da segunda bobina. Então, quando eu colocar correntes positivas na bobina, corrente positiva na bobina V, ela vai me gerar fluxo sobre o seu eixo magnético e cada uma das bobinas gera um fluxo saindo. Então, os fluxos agora estão em sentidos opostos. E o mesmo aqui para a bobina W, certo? Então, quando eu colocar corrente positiva aqui, a corrente vai entrar pelo negativo da outra, então cada bobina vai gerar um fluxo num sentido diferente. Vamos então fazer o mesmo exercício que nós fizemos para o motor de 4 polos. Vamos começar aqui com a corrente no instante zero. Então, quando eu tiver então corrente aqui no instante zero, a corrente na fase azul, que é o U, é positiva em 1. Fluxo máximo positivo. Então, a bobina de cima gera um fluxo para cima, direção para cima, e a bobina de baixo um fluxo com sentido para baixo. As outras duas bobinas, elas geram fluxo negativo, com amplitude de 0,5. Então, lembrem que positivo era fluxo saindo. Como a corrente negativa, o fluxo está entrando. Isso vale, então, tanto para a fase V quanto para a fase W. Bom, a resultante disso aqui, o meu fluxo ele sai aqui na parte de cima do rotor e entra no sul, certo? Entre as outras duas correntes, porque as correntes estão entrando, ou seja, estamos gerando fluxo também entrando. Como embaixo o fluxo também saía, ele também ia fazer esse mesmo caminho de entrar em 90 graus. Então, notem que o meu motor agora ele tem 2 nortes e 2 sul. Por isso que essa configuração é chamada de 4 polos. Então, nessa configuração, tudo que eu precisei fazer foi inverter a corrente na segunda bobina, certo? Então, se ela entrava no terminal positivo, eu fiz que a corrente entrasse pelo terminal negativo primeiro. Com isso, eu consigo construir um motor que opera com 4 polos. Essa é uma construção especial, certo? Esse é um motor didático. Existem alguns motores comerciais que você pode fazer isso, mas não é muito comum. Em geral, o motor é construído e bobinado com um dado número de polos e não é comum eu poder alterar isso aí, certo?
Bom, como nós temos dois nortes, se eu olhar então como que está a distribuição do fluxo aqui ao longo de todo o entreferro, agora esse meu fluxo tem dois picos. Ele é positivo aqui, máximo positivo em 0, e ele também é máximo positivo em 180. Em 90 e 270, quando ele era 0 na máquina de 2 polos, ele tem o valor mínimo aqui na máquina de 4 polos. Então, notem que eu tenho dois ciclos completos aqui em uma volta mecânica. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a mesma metodologia, certo? E vamos começar então a avançar essa nossa corrente mais 60 graus. Então eu saí aqui da corrente no instante 0, onde eu tinha um norte em 0 e um norte em 180, e avancei aqui para 60 graus. Bom, vamos ver as correntes então. Então, tanto na fase U quanto na fase V, corrente positiva em 0,5. Então eu tenho fluxo saindo em ambas as fases. Fase W, corrente negativa, no mínimo negativo, né? Então vetor maior e entrando no rotor. Então notem agora que o meu norte se deslocou um pouco. Assim como o sul, é claro, né? Agora, mas notem o seguinte, eu desloquei aqui no tempo 60 graus, só que o meu fluxo no espaço só andou 30 graus, porque entre essas duas bobinas eu tenho 60, certo? Então, se eu estou no meio delas, significa que o meu fluxo no espaço deslocou 30 graus. Vamos avançar aí mais 60 graus. Agora, então, fase V no máximo positivo. Então, fase V, fluxo saindo. Fases U e W, negativo em 0,5, fluxo entrando com amplitude menor. Então, agora, o que eu vou ter é que o meu norte está aqui apontando para o V agora. Então, notem que eu desloquei mais 60 graus, ou seja, um total de 120 graus, e o meu norte andou 60 graus, a metade. Vamos avançar aí mais 60 graus, somos para 180. Então, agora, fases V e W com corrente positiva em 0,5, então fluxo saindo com uma amplitude menor. E fase W com fluxo negativo, no mínimo negativo. Então, fluxo entrando com maior amplitude. A resultante, então o meu norte agora, ele se deslocou 90 graus. Enquanto no tempo a minha corrente já passou 180 graus. E assim sucessivamente. Cada 60 graus que eu andar no tempo, isso corresponde a 30 graus no espaço, em que meu rotor está girando no espaço. Quando eu completar aí 360 graus no tempo, um ciclo completo no tempo, o meu motor, o norte saiu de 0 e foi para 180, e o outro norte saiu de 180 graus e foi para 0. Ou seja, o meu fluxo no espaço girou 180 graus, enquanto as minhas correntes no tempo se deslocaram 360 graus, ou seja, um ciclo completo. Comparando aí então a distribuição do fluxo, em azul uma máquina de 2 polos e em vermelho uma máquina de 4 polos. Quando em um ciclo completo, na minha máquina de 2 polos, o norte sai de 0 e vai até, fecha no 0 de novo, certo? Se desloca 180 graus. A máquina de 4 polos, para um ciclo elétrico, o meu fluxo, o meu máximo sai de 0 e vai até 180. Então, a fórmula que nós podemos deduzir, que me relaciona frequência elétrica com frequência mecânica,
Frequência elétrica é igual a número de polos dividido por 2 vezes a frequência mecânica. Ou eu poderia inverter isso aqui para calcular a frequência mecânica, certo? Se o número de polos for 2, e notem que o número de polos vai ser sempre um número par, porque eu sempre tenho que ter um norte e um sul, pelo menos. Nunca vai ser, para cada norte eu vou ter que ter um sul. Então a máquina nunca vai ter um número ímpar de polos. Então se o número de polos for igual a 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, frequência mecânica igual a frequência elétrica. Se número de polos for igual a 4, isso aqui dá 2. Significa que a frequência elétrica é o dobro da mecânica. Ou a mecânica é a metade da elétrica. Tranquilo, pessoal? Então, a maneira aí que eu encontrei de tentar explicar essa relação entre frequência elétrica e frequência mecânica foi mostrar como fica a distribuição do fluxo numa máquina bobinada com 2 ou 4 polos. Mas nós podemos ter máquinas com mais pares de polos, certo? Podemos ter máquinas com 3, 4, 3 não, são sempre pares, né? 2, 4, 6, 8 e assim por diante, certo? Só como exemplo, os geradores de Itaipu, eles têm 96 pares de polos. São máquinas enormes, né? E a função de ter tantos pares de polos é que, para que eu tenha uma frequência elétrica de 60 Hz, a minha turbina precisa gerar uma frequência mais ou menos de 1,5 Hz. Certo? Ou seja, eu posso fazer com que o meu gerador gire numa frequência muito mais baixa para que eu tenha 60 Hz. Imagina que você tivesse que construir esse gerador com 2 polos. Essas turbinas, elas são enormes, certo? Elas têm lá, eu não sei de cabeça, mas vamos supor que elas têm uns 10 metros de diâmetro. Certo? Você tem a turbina com 10 metros de diâmetro, você tem o rotor, que deve ter mais ou menos o mesmo diâmetro. Uma massa desse tamanho, você não consegue fazer com que isso gire a 60 Hz, certo? O desgaste mecânico e o nível de balanceamento que você precisaria ter para construir um sistema desse, operando aí em 60 Hz, no nosso nível de engenharia é muito difícil, certo? Então, se constrói máquinas com mais números de polos ou pares de polos quando eu quero que a parte mecânica gire numa velocidade mais baixa. Ficou claro, pessoal? Dúvida? Curiosidade aí? Uhum. Uma pergunta, Vitor? Vamos cá. Então, eu dei o exemplo aí, mostrei como que fica a distribuição do fluxo com motor de 2 e 4 polos, mas nada impede que nós tenhamos motores com muito mais número de polos. E essa relação entre frequência elétrica e frequência mecânica do fluxo vale para qualquer motor trifásico, certo? Independe se ele é síncrono ou se ele é de indução. Então, bom, o efeito aí de nós baixarmos aí o número de polos, ou melhor, o inverso, né? O efeito de aumentar o número de polos é que para a mesma potência eu estou aumentando o torque da máquina. É a mesma coisa que acontece quando eu tenho uma polia e eu reduzo uma das polias em relação à outra, certo? É o caso clássico é a bicicleta, né? Quando você quer ter mais força ali para uma subida, você vai lá no câmbio da bicicleta e coloca uma relação que você diminui ali o tamanho ali da engrenagem, certo? Diminui e aumenta. Não, você me falhou. Não, você aumenta. Aí você pedala mais e dá menos voltas na roda, certo? Você ganha
força ali de tração. Quando você aumenta o número de polos, acontece a mesma coisa que essa relação de polia, certo? Você ganha torque na máquina para a mesma potência. Por exemplo, nessa construção aí de 2 e 4 polos, a máquina é mesmíssima mesma, certo? Não teve nenhuma... Só foi alterada a polaridade de algumas bobinas. Mas a massa que eu tenho de ferro, o número de espiras, é tudo a mesma coisa. Então, a minha máquina operando, essa minha máquina de laboratório operando em 2 ou 4 polos, ela está limitada na mesma potência. Só que com 4 polos eu tenho um torque muito maior. Muito maior não, né? O dobro. Certo? Então esse é um outro motivo para que nós tenhamos máquinas aí com um número de polos maiores. Eu reduzo a rotação, mas eu aumento o torque da máquina para a mesma potência. Mesma quantidade de material, né? Mas máquinas comerciais, em geral, elas são construídas com um dado número de polos, certo? Não é comum nós podermos mexer nas bobinas dessa forma que nós fazemos nessa máquina de laboratório para poder mexer no número de polos. Podemos ir avançando, pessoal? Então tá. Vamos lá. Bom, a máquina de indução, então vamos focar agora na máquina de indução, né? Ela tem uma curva de torque e ela pode também operar em 3 regiões distintas. Então aqui eu tenho o conjugado ou torque da máquina, certo? Aqui eu tenho velocidade zero quando a máquina está desligada. Velocidade síncrona quando a máquina está operando na velocidade síncrona. Se for uma máquina de 2 polos, essa velocidade síncrona é 60 Hz, que é a mesma da alimentação da máquina, né? Ou 3.600 RPM. Se for uma máquina de 4 polos, essa velocidade síncrona é a metade, é 30 Hz ou 180 RPM. Bom, acima da velocidade síncrona, a minha máquina opera como gerador. Nós vamos ter um outro experimento que nós vamos mostrar os dados do experimento e mostrar que isso ocorre, certo? Então, de 0 até a velocidade síncrona, a minha máquina opera como motor. Para a máquina de indução operar como gerador, eu preciso, através de uma fonte mecânica externa, fazer com que a velocidade da máquina fique acima da velocidade síncrona. Bom, se eu alimentar a máquina num sentido e forçar para que o eixo gire no sentido oposto, essa é uma região chamada de frenagem, certo? E não é uma boa região de trabalho da máquina. É mais comum, então, nós operarmos a máquina no modo motor ou modo gerador. Frenagem é muito difícil. Então, uma coisa que nós notamos é que na partida da máquina com velocidade zero, eu tenho um certo torque, que é chamado torque de partida. Conforme minha máquina acelera, esse torque vai aumentando, até que eu tenha um valor de máximo aqui desse torque, certo? A partir desse momento, o torque começa a cair. Essa região aqui, depois do pico, ele é uma região chamada de linear, certo? Porque aqui, se você traçar uma curva, você vai ver que esse torque é aproximadamente linear. Passou um pouquinho aqui do pico, certo? Ele é praticamente linear. E o torque é nulo exatamente na velocidade síncrona. Por que o torque é nulo na velocidade síncrona numa máquina de indução? Para que a gente tenha tensões induzidas no rotor e tenha corrente no rotor, é preciso que a velocidade do meu campo do estator seja diferente da velocidade mecânica do rotor.
Se o campo do estator estiver girando exatamente na mesma velocidade do rotor, o rotor enxerga uma tensão DC. E se o rotor enxergar uma tensão DC, não vai ter tensão induzida, porque não tem variação de fluxo. Então, a minha máquina de indução, ela tem esse nome porque as correntes e o fluxo que eu tenho no rotor, eles são induzidos pelo estator. Exatamente na velocidade síncrona, fluxo do estator e o rotor têm a mesma velocidade. Ou seja, de novo, o rotor vai enxergar o fluxo do estator parado, porque ambos estão gerando exatamente na mesma velocidade. Então, nessa condição, eu não tenho tensão induzida, eu não tenho corrente induzida no rotor, automaticamente eu não tenho torque. Notem que ela é exatamente o inverso da máquina síncrona, onde eu só tinha torque na velocidade síncrona. A minha máquina de indução é o inverso. Eu só tenho torque em velocidades diferentes da velocidade síncrona. Certo, pessoal? Então, máquina de indução, ela tem aquela curva de torque que nós estamos vendo aqui no slide, certo? Vou voltar ao compartilhamento. Continua certo aí o compartilhamento, né? Vocês conseguem ver o meu vídeo? Alguém pode confirmar para mim, pessoal? Tá jóia. Então vamos voltar para o slide. Então, aqui nós temos então uma curva típica aí de torque de um motor de indução em função da velocidade, certo? Então aqui está normalizado, certo? Essa velocidade aqui de 100% depende do número de polos da máquina. Para a máquina de 2 polos, isso aqui é 3.600 RPMs. Para a máquina de 2 polos, para a máquina de 4 polos, é a metade, 1.800 RPMs. Mas sempre tem essa característica. Eu tenho um torque de partida, esse torque aumenta até um valor de máximo, depois ele cai aqui praticamente linearmente. Para a máquina operando como gerador, o torque se inverte, o torque fica negativo. Mas tem uma forma muito parecida com o do motor. Eu vou ter um pico aqui negativo, depois ele vai diminuindo aqui. Certo? Em geral, a nossa máquina de indução, ela sempre opera nessa região linear. Ela só vai operar no restante aqui durante a partida, certo? Depois que partiu, a gente sempre faz a máquina operar nessa região aqui. Bom, aqui eu tenho agora a curva de torque, a curva de corrente, mas é corrente no rotor, e a curva de potência. Para minha máquina operando aí de velocidade 0 até velocidade síncrona. Aqui o autor colocou o escorregamento. O escorregamento na partida é igual a 1. E o escorregamento na velocidade síncrona é 0. Então, mais ou menos, tem uma pequena diferença, certo? O máximo do torque não é exatamente o máximo da potência, certo? Tem um pequeno deslocamento aí. É possível calcular esses valores de máximo, mas não é muito útil aí para a gente, certo? Notem que a corrente no rotor e a corrente do estator tem uma forma muito parecida, ela vai aumentando conforme a rotação diminui. Ou seja, na partida, a minha corrente da minha máquina tem um valor de máximo. Conforme a máquina se aproxima da velocidade síncrona, a corrente cai de forma bem pronunciada. Bom, aqui mais uma vez então a curva de torque para a máquina somente na região de motor. Nesse experimento,
o que nós tentamos obter é a curva de torque da máquina, da velocidade síncrona até o valor de máxima aqui do torque. Bom, eu não consigo, no nosso laboratório, traçar esse lado da curva de torque, certo? Por que eu não consigo? Porque se eu ajusto o torque de carga para uma posição, por exemplo, aqui, a minha máquina ela vai acelerar. Então, ela não fica parada nesse lado da curva, certo? Agora, desse lado da curva, a minha máquina fica parada. Se eu ajusto, vamos supor que a minha máquina está trabalhando a vazio, certo? Se a minha máquina opera a vazio, o seu torque fica muito próximo de zero e próximo da velocidade síncrona. Se eu começo a colocar torque no eixo, uma carga no eixo, por exemplo, conecto a minha máquina DC como gerador e faço ela fornecer potência, conforme eu coloco carga no eixo, o torque vai aumentando e a velocidade cai um pouco. A corrente também vai aumentar. Certo? Então, eu aumentei o torque da máquina e eu aumento a corrente e a velocidade sempre cai um pouco, até esse valor de máximo. Se eu ultrapassar esse valor de máximo, ele também é conhecido como torque de tombamento, porque a partir desse valor a minha máquina vai tender a parar. A gente pode dizer que ela está tombando, certo? É uma nomenclatura que a gente usava em máquinas. Então, em geral, a minha máquina opera da velocidade síncrona até no máximo esse pico aqui, certo? Se eu fizer com que a máquina opere com um torque acima desse valor, a máquina vai tender para a velocidade zero. Essa corrente aqui continua aumentando. E se eu não tiver nenhuma proteção instalada na máquina, ou proteção de corrente, ou proteção de temperatura, a minha máquina vai queimar. Certo? Então, para essas situações de tombamento, eu preciso ter alguma proteção que detecte. Então, aqui corrente do estator e o torque da máquina. Notem que a corrente do estator ela nunca chega em zero, certo? Mesmo para a minha máquina operando totalmente a vazio, essa corrente tem um limite aqui, certo, mínimo? E esse limite é chamado de corrente de magnetização. É a corrente mínima necessária no meu motor para magnetizar o seu núcleo. Lembrem que o transformador também tinha uma corrente mínima que era chamada de corrente de magnetização. Quando eu alimentava o transformador com o secundário a vazio, aberto, eu tinha uma pequena corrente na entrada e essa corrente era chamada de corrente de magnetização. Para motores, essa corrente de magnetização é sensivelmente mais alta. Então, no nosso laboratório, nós temos esse conjunto aqui, né? Motor de indução trifásico acoplado num freio de corrente contínua. Então, isso aqui não é a máquina de corrente contínua, mas é um freio. Nós, então, no laboratório, nós partimos a máquina, certo? Ou seja, eu conecto a máquina na rede elétrica, ela sai da velocidade zero, ela puxa primeiro potência ativa e reativa, né? Ela tem suas perdas elétricas, ela fornece, então, potência para o eixo, perdas mecânicas, o que sobrar então vai estar indisponível de torque para girar o eixo. A minha máquina vai acelerar até que ela vai chegar próximo da velocidade síncrona. Certo? Se eu começar então a aplicar potência nesse freio de corrente contínua, começar a injetar aqui corrente, essa potência vai vir do eixo, certo? E vai vir da rede elétrica da minha máquina de indução. Então, conforme eu for aumentando aí essa potência, surge então um torque do freio que se opõe ao torque da minha máquina de indução. Quanto mais potência eu injetar aqui, mais potência eu vou puxar da minha rede trifásica. E conforme essa potência aumenta, conforme vocês viram na curva de torque, a rotação ela cai um pouco. Essa rotação cai um pouquinho. Bom, aqui então a foto aí da nossa bancada, né? Então aqui o nosso motor de indução trifásico, que pode ser configurado em 2 ou 4 polos.
e aqui o nosso freio de corrente contínua. Então o freio só tem dois terminais, certo? Um positivo e um negativo, onde nós injetamos corrente contínua. A foto aí dos terminais do estator e os terminais aí do meu freio. O rotor dessa máquina, como nós não estamos trabalhando com rotor bobinado, nós estamos trabalhando com rotor gaiola de esquilo, nós não temos acesso aos terminais, certo? O rotor gaiola de esquilo não tem terminal. Então, nós já vimos que para que essa máquina opere com dois polos, eu preciso que a corrente no terminal, que sai no terminal negativo da primeira bobina, entre pelo terminal positivo da segunda. Certo? Nós vamos ligar essa máquina em estrela, então o terminal negativo de cada final de cada uma das fases, ele é ligado aí num nó, certo? Num barramento. Então, se vocês redesenharem essa máquina aqui, vocês vão ver que a conexão está em estrela. Bom, para ligar a máquina na configuração de 4 polos, eu preciso inverter a segunda bobina. Então, a corrente que sai do terminal negativo da primeira, em vez de eu conectar ela no positivo, eu conecto no negativo. Assim, eu tenho corrente entrando no positivo dessa e a mesma corrente entrando no negativo da segunda, ou seja, eu inverto o fluxo da segunda bobina. Agora eu preciso, então, para ligar em estrela, dar um nó aqui, né, no terminal positivo que sobrou das 3 fases. Aqui fica um pouquinho mais visível que está ligado em estrela, né? Tá joia? Então, no ponto de vista de conexão, para que essa máquina opere com 4 polos, eu tenho que inverter a polaridade das bobinas, nas 3 fases, né, das bobinas com terminal 5 e 6. Bom, o que nós medimos nesse experimento? Depois de fazer as conexões do meu motor de indução, e o freio não tem conexão nenhuma para ser feita, né, só tem 2 terminais. Então, nós medimos aí uma corrente de fase e tensão de linha. Para o freio, nós fazemos a mesma coisa, certo? Tensão e corrente de alimentação. Só que aqui é DC e a nossa máquina de indução é AC. Bom, nós fazemos então 4 variações de medições. Nós aplicamos então, para a ligação de 2 polos, nós vamos partir a máquina com 24 volts e 42 volts. Depois nós fazemos a conexão de 4 polos e de novo vamos fazer aí, alimentar a máquina com 24 e 42 volts. Nosso objetivo então é traçar a curva de torque. Como que nós traçamos essa curva de torque? Nós partimos o motor, deixamos ele estabilizar na velocidade máxima, sem nenhuma carga, certo? O motor estabiliza ali, né, com uma velocidade muito próxima da velocidade síncrona, que é 3.600 RPMs para a máquina de 2 polos e 1.800 RPMs para a máquina de 4 polos. Bom, uma vez que a minha máquina está ali estabilizada, com torque praticamente zero, eu começo a incrementar o torque da máquina. Como que eu faço isso? Eu vou lá no meu freio e começo a aumentar a tensão DC. Aumentando a tensão DC em cima do freio, eu também aumento a corrente e eu aumento, então, a carga, né, a frenagem do eixo. Faço isso... Vou aumentando devagarzinho, ou seja, eu dou um pequeno step e paro, vejo se a velocidade estabiliza. Cada vez que eu dou um step na potência do freio, a velocidade cai um pouco. Eu faço isso até que eu encontre um ponto em que eu aumento o torque, a frenagem, e a minha máquina não estabiliza mais a velocidade, ela começa a cair continuamente.
Se a máquina não estabilizar mais a velocidade, significa que eu coloquei um torque no freio que é maior que o torque máximo da máquina, que o torque de pico. Certo? Uma vez então que eu identifiquei esse torque máximo, eu posso repetir essa curva, certo? E sempre fazendo leituras de velocidade, tensão e corrente no estator, tensão e corrente no freio. Então, uma vez que eu faço todas essas medições, depois eu posso então calcular a potência do estator, a potência do freio e o torque do freio. Eu não consigo, a partir aí da potência do estator, calcular o torque do motor, certo? Por que eu não consigo? Porque o meu motor tem muitas perdas ali, certo? Agora, o freio, ele é basicamente perda, certo? Então, quando eu coloco potência no meu freio, toda essa potência ela vai para frear o eixo. Então, se eu conheço a velocidade, eu consigo facilmente calcular o torque. Como que nós calculamos o torque? Potência no freio é DC, certo? Então, é tudo potência ativa. Eu tenho tanto a tensão quanto a corrente no freio. Tensão vezes corrente é a potência. Certo? Então, tensão vezes corrente no freio é a potência no freio. Com a potência e conhecendo a velocidade, eu consigo então calcular o torque. Para que esse torque esteja em Newton-metro, a potência do freio tem que estar em watts e a rotação em radianos por segundo. A nossa medição do laboratório, ela mede em RPMs. Mas para calcular o torque na unidade internacional, que é Newton-metro, eu tenho que converter isso aqui para radianos por segundo. Então, a potência do estator, nós já vimos como se calcula, certo? Raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de fase. Só que essa potência é a potência na entrada, certo? A potência que eu estou fornecendo realmente para o eixo, eu não sei. Eu não consigo calcular somente com essas informações. Bom, mas para que serve essa potência, o torque no freio, né? Eu quero o torque da minha máquina. Se eu voltar para a equação mecânica, para que minha máquina rode com velocidade, variação de velocidade zero, ou seja, velocidade constante, o somatório dos torques tem que ser zero. Se eu consigo, então, calcular o torque do meu freio, para a máquina operando com velocidade estabilizada, esse torque do freio, em módulo, tem que ser igual ao torque da minha máquina de indução. Então, o nosso procedimento qual é? De novo, eu parto o motor de indução trifásico, deixo a velocidade estabilizar próximo da velocidade síncrona. A partir desse momento, eu começo a incrementar um pouco a corrente, tensão e corrente no freio, ou seja, potência. Eu incremento um pouco e deixo a velocidade estabilizar. Na condição estabilizada, torque do meu freio e torque da máquina são iguais em módulo. E vou sempre aumentando um pouco mais esse torque e espero estabilizar. Vou em passo, né? Aumento um pouquinho, deixo estabilizar. Quando estabiliza a velocidade, eu tiro as leituras. Tanto de tensão e corrente, para calcular o torque, ou potência, né? Tanto da meu freio quanto da minha máquina de indução trifásica. Vou com esse procedimento até que a minha máquina não estabilize mais velocidade, certo? Se eu passar o torque máximo da máquina, ela vai começar a cair velocidade e não vai mais estabilizar até a velocidade chegar em zero, certo? Aí eu não posso deixar isso ocorrer, porque a corrente do meu motor dispara, certo? E se eu não atuar, eu posso acabar danificando o motor.
Bom, eu vou abrir o roteiro para a gente dar uma olhadinha. Lembrando que esse roteiro ele foi concebido para aula presencial, né, para a gente fazer o experimento no laboratório. As informações que estão aqui no roteiro basicamente são as mesmas que estão no slide. Então, a conexão aqui da máquina com dois polos, né? Então, na máquina com dois polos, terminal negativo da primeira bobina no negativo da primeira no positivo da segunda para as três fases. E eu venho aqui no negativo das fases e dou um nó, certo? Então, ligação estrela, máquina dois polos. Bom, em ambos os casos, eu vou medir aí tensão e corrente do motor de indução, tensão de linha e corrente de fase, e também tensão e corrente DC do meu freio. O cálculo aí da potência do estator é simples, raiz de 3, tensão vezes corrente estator, isso me dá a potência total, né? Potência em volt-ampere. Para o freio, como é DC, nós não temos energia reativa, então simplesmente tensão vezes corrente no freio é potência no freio. Se eu conheço a potência no freio e conheço a rotação, eu consigo calcular o torque no freio. Eu sei que se a máquina estiver rodando em condição estabilizada, ou seja, velocidade constante, torque do freio tem que ser igual ao torque do motor de indução. Usando esse artifício, eu consigo traçar a curva de torque da minha máquina de indução. Bom, para eu passar aí velocidade de RPMs para radianos por segundo, eu preciso pegar a velocidade em RPM e multiplicar por π/30. Certo? Então, fazendo isso, eu passo essa velocidade de RPM para radianos por segundo, que é a unidade para que eu tenha o torque em newton-metro. Bom, para a máquina em 4 polos, tudo que eu tenho que fazer é corrente que sai na primeira bobina, em vez de entrar no positivo da segunda, ela entra no negativa. Ou seja, quando eu entro uma corrente positiva nessa primeira bobina, na segunda ela entra no negativo. Ou seja, essas bobinas vão gerar fluxos no sentido oposto. Assim eu consigo construir ou conectar essa máquina na configuração de 4 polos. E continua em estrela, certo? Eu venho aqui no terminal que sobrou e dou aqui um nó, né? Um jump, um barramento. E vou fazer as mesmas medições, certo? Eu vou medir tensão de linha, corrente fase, tensão e corrente no freio. A fórmula de calcular a potência vai ser a mesma. A diferença é que a velocidade síncrona vai cair pela metade. E eu vou fazer exatamente os mesmos cálculos. E vou fazer para cada configuração de 2 polos e 4 polos, 2 tensões diferentes, para nós também vermos aí o efeito de eu variar a tensão sobre essa curva de torque. Então, para cada uma das configurações, eu vou levantar então uma tabelinha, rotação, tensão e corrente no freio, tensão e corrente da minha máquina de indução. Começo aí com tensão e corrente no freio 0, vou aumentando aos poucos até encontrar o valor de máximo. De novo, como que eu faço isso? Dou um pequeno degrau, espero a velocidade estabilizar, tiro minhas medições. Vou fazendo degrau em degrau até uma hora que eu vou dar um pequeno degrau e a velocidade não estabiliza mais. Ela continua caindo continuamente. Quando isso aconteceu, eu passei o valor de pico de torque da minha máquina. Eu vou aqui no freio e reduzo um pouco, né, para ver se consigo estabilizar novamente. Então, são 4 tabelas, né? Como são 2 configurações de polos e 2 tensões, um total aí de 4 combinações. Para cada uma, nós vamos então estar calculando a rotação em radianos, calculando a potência no estator, a potência no freio, e com a potência no freio dividido pela rotação em radianos, eu vou ter então o torque.
no torque e no freio, certo? Para a configuração de 2 polos, eu vou repetir essa tabela para 42 e para 24 volts de tensão de alimentação do motor. Depois, para a configuração de 4 polos, vamos repetir a mesma coisa, 2 tensões de alimentação. Os resultados de medição eu vou passar para vocês. Vocês vão calcular essas 2 tabelas aqui, né? Tabela 5 e tabela 6, com as potências e torques, e vão gerar gráficos, certo? Para cada situação, motor com 2 polos, 42 volts, e 2 polos de 24 volts, vocês vão traçar um gráfico, certo? Se quiserem colocar os 4 curvas no mesmo gráfico, também pode, certo? É só indicar direitinho ali, certo? Bom, vamos olhar então agora as medições. Continua tudo certo aí com o vídeo áudio, pessoal? Tá todo mundo aí ainda? Beleza. Então vamos dar uma olhada nas medições que nós temos aqui, certo? Ok. Então aqui para a primeira configuração, 2 polos, 42 volts, nós temos a tabela. Então não tem aqui a medição para a corrente zero aqui, né, do freio, mas vocês podem considerar que com corrente zero a velocidade era 3.600 RPM. Então, notem que com um torque aqui baixo, a velocidade síncrona dessa máquina estava bem próximo do 3.600 RPM. Conforme a gente aumenta a tensão e a corrente no freio, a rotação vai caindo, certo? E a corrente no meu estator vai aumentando. Quando eu diminuo a tensão da minha máquina para a mesma configuração, conforme eu vou aí aumentando da corrente o freio, a minha máquina cai, a rotação dela cai mais, certo? Cai de forma mais pronunciada. E para a máquina com 4 polos, notem que a velocidade síncrona dela está muito próxima de 1.800 RPM, ou seja, a metade da configuração de 2 polos. Só que nós vamos atingir aí correntes no freio. Bom, a rotação é a metade, certo? Quando eu pegar essa rotação, que é a metade, e dividir pela potência, vocês vão ver que vai dar um torque maior. Tranquilo? Então, não sei se vocês têm as medições. Tem o roteiro aí para preencher as tabelas e para fazer, então, os gráficos. E as fórmulas também estão aí no roteiro, certo? No roteiro e no slide. Dúvidas aí, pessoal? Não? Sem dúvidas? Então tá ok. Então nós temos os materiais aí para estar fazendo o relatório, certo? Como de costume, uma semana mais um dia de tolerância para caso tenha algum problema na internet aí no último dia, né? Então, pessoal, era o material que eu tinha aí para passar para vocês na aula de hoje. Surgindo dúvidas, vocês podem encaminhá-las por e-mail, certo? Ou então, na segunda-feira que vem, nós vamos ter aula síncrona. Aula síncrona da... eu estou confundindo com conversão, pessoal, esquece. Desculpe. Qualquer dúvida aí vocês mandam por e-mail ou então aguardem até a semana que vem aí, certo? No dia de entrega. Aí é meio apertado, né? Então tá certo, pessoal. Nós estamos então encerrando a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês. A nossa aula teve um quórum um pouquinho baixo hoje. Ainda bem que vocês não me deixaram sozinho aí na aula.
Tá joia, pessoal. Até a semana que vem, então. Eu que agradeço.